Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, dando continuidade às nossas dicas para o concurso de todos os cargos de Direito Constitucional para Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Lembrando, então, que aqui estou dando as dicas em relação àquelas matérias que são comuns a todos os cargos para quem está fazendo o concurso para Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? Hoje, a nossa segunda dica vai, então, na continuação em relação à organização política, para que a gente possa, então, resolver questão da prova da FGV. Vamos lá acessar os esquemas e vamos resolver questões de prova. Bom, vamos lá, então. Na nossa primeira dica, na verdade, né, no nosso último encontro, nós falamos sobre a forma de Estado. E falei para vocês que a FGV adora, então, que vocês saibam a diferenciação em relação à formação de Estado, formação de governo, sistema de governo e todo o sistema de democracia que nós utilizamos. Então, a forma de governo que nós temos, então, é uma forma republicana. O que significa essa expressão república, gente? Isso tem sido muito explorado na FGV em questões de prova. Quando a gente fala em república, significa que é através do povo, né, que são os mandatários, que se escolhe temporariamente aqueles que vão, então, comandar o povo daquele país. Então, república significa que a voz está no povo, né? Que o poder está nas mãos do povo, certo? E que o povo, então, é o mandatário deste poder, né? Que pode ser o mandatário direto, que pode ser o mandatário indireto, né? Pode ser o mandatário semidireto, mas é o mandatário desse poder. E aqueles que são, então, escolhidos para ser os mandatários desse povo, eles têm o dever de prestar contas, eles têm o dever de efetivamente agir em prol desse povo. E aí que vem as expressões bem comum, interesse público. Por quê? Porque é dessa expressão, né, republicana. Quando se coloca pessoas para comandar o país representando o povo, eles não podem agir em proveito próprio, eles precisam efetivamente representar aquela função que estão fazendo. Então, para ser efetivamente um mandatário do povo, tem que ser alguém que efetivamente se preocupe com o povo, que tenha um viés, uma veia de responsabilidade social, de se preocupar com o outro, né? Então, nós ainda, infelizmente, estamos muito acanhados nesse sentido. Nós precisamos entender melhor o que é república para que a gente possa ter consciência de efetivamente votar em pessoas que tenham este perfil, né, que não estejam ali para se autopromover, que não estejam ali para barganhar atos específicos próprios, mas sim para representar o interesse da coletividade. Então, esta é a forma de governo. Ao contrário de uma monarquia, que aí sim é a continuidade do poder nas mãos, então, de uma família, né, de um representante representando a população, mas sem sair de dentro dessa população esse representante, né? Então, essa seria a monarquia, né? Que não é o nosso caso, tá? Depois, o regime de governo. O regime de governo que nós utilizamos é um regime presidencialista. E o que é um sistema presidencialista? O sistema presidencialista é aquele sistema onde chefiar o território, que é a chefia de Estado, que no nosso caso é a federação, e chefiar o povo, que é chefiar o governo, que no nosso caso é a república, está concentrado nas mãos de uma única pessoa, que é então o
presidente. Por isso que nós temos lá no artigo 84 da Constituição Federal somente um artigo, onde lá vamos ter então as atribuições do presidente da República. Por quê? Porque utilizamos um sistema presidencialista. Nós temos eleição de uma só pessoa, né? Então lá no artigo 14 da eleição, os requisitos, né? Então eu tenho só a eleição do presidente e lá no 84, então um só artigo com as competências do presidente. Então isso me mostra, né, dentro do nosso modelo constitucional, que eu utilizo aqui um sistema presidencialista e não um sistema parlamentarista, onde eu teria a função de chefe de Estado, né, exercido por um presidente, e a função de chefe de governo, então, exercido por um ministro, primeiro-ministro, certo? Aqui não, aqui nós temos o presidente, que ele é, então, auxiliado pelo vice, e aí sim auxiliado pelos ministros, tudo auxiliado porque é um sistema presidencialista. Tá? Lembrando aqui também que o nosso texto de origem da Constituição, ele foi feito, na Constituição de 88, foi feito para ser um sistema parlamentarista e que não vingou de última hora. Por isso que nós temos aí algumas regras constitucionais meio confusas, porque uma hora no legislativo parece ser parlamentarista e no executivo é presidencialista. Como também a gente tem a lei delegada, ainda que é resquício do sistema parlamentarista, mas questão de prova, nós temos um sistema presidencialista. E aqui um outro cuidado também, que a FGV explora muito, quando a gente fala da questão de administração pública, já é uma terceira função, gente. Tá? Então, não é a mesma coisa que chefia de Estado e chefia de governo. A função de administrar já é uma outra função. Então, nós no Brasil temos 3 funções atribuídas ao presidente da República. Ele é ao mesmo tempo chefe de Estado, chefe de governo e chefe de administração. Mas pelo sistema presidencialista, ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. Certo? Então, isso no que diz respeito ao regime de governo. E, por fim, então, no regime democrático, ou seja, a democracia, ela pode ser uma democracia direta, uma democracia indireta ou uma democracia semidireta. Tá? A direta é aquele em que o povo exerce por si só as atribuições políticas. A indireta é quando o povo escolhe os seus representantes, né? Vai às urnas ou então os escolhe da maneira como aquele país estabeleceu a escolha desses representantes. Isso é então a democracia representativa, tá? E tem a semi-direta, que aí sim tem a democracia representativa, o povo vai às urnas e escolhe seus representantes que em seu nome gerem a máquina pública, o bem comum, o interesse público, mas também tem algumas formas diretas de participação. O nosso caso é a semidireta. Por que a nossa é a semidireta e não a representativa indireta? Por quê? Porque nós temos iniciativa popular, plebiscito, referendo, né? Nós temos vários institutos, nós temos a participação da sociedade no orçamento participativo, nós temos ouvidorias, ou seja, nós temos audiências públicas, consultas públicas, ou seja, nós temos várias situações práticas onde existe a participação direta da sociedade. Então, o nosso modelo de democracia é um modelo semidireto e não um modelo representativo única e exclusivamente. Nós utilizamos o modelo representativo, mas não exclusivamente, certo? E aí, claro, temos o não democrático, que poderia ser o totalitário, o ditatorial, o autoritário, mas, né, como aqui na prova de vocês não abriu a questão teórica, então a gente não vai abrir essa diferenciação teórica. Vamos lá resolver a questão de prova, então? Aqui o resuminho para vocês, ó. Forma de Estado federal, forma de governo republicano, regime de governo presidencialista e o regime político, então, democrático. E nosso modelo, então, é de democracia social, né? Nós temos, inclusive, todo um capítulo na Constituição que é em relação à ordem
social, né? Ordem econômica e social, né? E aí, então, nós temos uma democracia semidireta, né? Um pluralismo político, porque nós temos inúmeras possibilidades de criação de partidos, né? Para que possamos, então, dentro desses candidatos dos partidos, escolher os nossos representantes. Então, vejamos lá a questão de prova. Olha aqui a nossa questão de prova da FGV, ela diz assim: Pedro e Antônio travaram intenso debate a respeito dos princípios fundamentais encampados pela Constituição de 88, dentre os quais a forma de Estado adotada. Após intensas reflexões a esse respeito, chegaram a uma única conclusão constitucionalmente correta, que a forma de Estado prevista, qual é a nossa forma de Estado? Federativa, caracterizada então pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Por que não é a B? Por que é a A? Vejam a B. Republicana, caracterizada pela outorga. Gente, outorga é imposição, tá? Outorga vem de imposição. Outorga não é compatível com a república. Quando é republicana, é promulgada, né? Então, pela outorga do poder ao povo e pelo exercício direto por meio de representantes eleitos, né? Então, o problema ali na resposta não é o restante da alternativa, mas sim pela outorga do poder. É isso que está errado ali na expressão. Na C, federativa, caracterizada pela união indissolúvel, quem está faltando? A união, porque não é só dos estados, Distrito Federal e dos municípios, está faltando a união e não temos mais territórios. Não, os territórios que ainda existiam, eles foram incorporados ou foram transformados em estado pelo texto de origem da Constituição de 88. D, presidencial. Gente, cuidado. Então, primeiro, a B, a resposta, além de estar ali, o outorga que tem que ter cuidado, não é a resposta, porque o enunciado está perguntando a forma de Estado e república é a forma de governo. D não é a resposta porque é sistema de governo, tá? Então, presidencial em que o chefe do Estado executivo é eleito pelo povo, não sendo escolhido entre os parlamentares. Tá certo essa afirmativa, né? Como a B também tá certo, só tem que cuidar a palavrinha outorga, tá? Que não é, para não confundir a outorga com promulgação aí nas questões. Então, mas a resposta não é a B e não é a D, tá? Que estão totalmente fora, porque eu tenho que saber o que é forma de Estado, o que é forma de governo e o que é sistema de governo, certo? Então, automaticamente aqui pelo enunciado da questão, eu elimino a B e a D. Só poderia ser a C ou a E. A C não é porque está faltando, incluiu a União, só que incluiu também os territórios. Os territórios não fazem mais parte. E na E, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e dos municípios e dos territórios. Então, de novo, ali na inclusão dos territórios. Certo, gente? Então, por isso que aqui a questão é A. E assim vocês vão encontrar várias questões de prova da FGV que vai querer que vocês saibam bem a diferença de formação de Estado, de forma de governo, de sistema de governo e o modelo democrático que nós utilizamos. Espero que tenham gostado então da dica de hoje em relação aos sistemas de governo, forma de Estado, forma de governo, democracia, aplicado isso então na questão de prova da FGV. Então, cuidado, a FGV adora fazer as perguntas em relação a esse critério de organização política. Então, o que vocês tiverem de dúvida, o que não te ficou claro, por favor, me perguntem, né? Senão eu faço outro vídeo, faço outras questões em relação a isso. Bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro.